Pensando um pouco, né, sobre o processo de medos, né, coisa mais natural que tem é a gente sentir medo, né, e eu tava pensando, né, um pouco sobre esses processos e refletindo sobre alguns processos que eu tenho tido, né, exatamente sobre o medo, e eu parei pra me questionar, sabe, eu vivi, assim, com bastante medo, sem perceber. Era como se esse medo já fizesse literalmente parte de mim e eu não questionava, eu não observava ele, eu simplesmente agia desse modo, né? Muito natural, como se fosse algo muito natural realmente de sentir. E não que não seja, mas a gente se deixa levar pelo medo quando a gente não questiona ele, né? E aí eu comecei a fazer esse exercício de me questionar, sabe? Mas que medo é esse, né? Da onde tá vindo esse medo? É, é um medo do que exatamente, sabe? Eu sei que parece muito vago dizer isso, mas quando você interioriza mesmo essa pergunta, né? Pensando em para dentro, em olhar o porquê dentro de você tem esse medo. E não tipo assim, eu tenho medo porque eu ouvi dizer que tal coisa, entendeu? Não é o que você ouviu dizer, porque os medos eles não são lá de fora, eles são de dentro da gente, é aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, que nem no meu exemplo, né? Eu tava com medo e simplesmente vivendo nesse medo. E eu não sabia de onde vinha esse medo. E eu comecei a me questionar, sabe, assim? E era um medo assim, eu não conseguia nem dizer do que era o medo, porque era um medo como se fosse um medo geral, um medo de tudo. Então, fazia um barulho e eu tinha medo. Tipo, o que é esse barulho? É, ficava com medo da possibilidade de aparecer um bicho aqui, né? Eu tô morando nesse lugar agora, é um lugar novo, é um ambiente novo pra mim. Tem essa questão também do novo, né? Tudo muito novo, um contexto diferente do que eu estava acostumada, né? Então, um medo, assim, sempre vivendo em alerta, um medo de, vai aparecer algum bicho e eu não vou saber lidar com esse bicho. Uma aranha, uma cobra, um bicho que morde, que pica, enfim. E fora isso, o externo também, né? Então, assim, um barulho, meu Deus. Será que isso me representa algum perigo? Será que eu vou saber lidar com isso? Só que não era assim de forma consciente, né? Depois que eu compreendi que ficou muito claro que era esse o medo, né? Eu vou saber lidar com isso? O que eu vou fazer se isso me aparecer? Será que eu tenho a capacidade de lidar com isso, né? Então, assim, quando eu comecei, primeiro eu fiquei nessas quase um mês, né, vivendo nesse modo automático, né, nesse método do automático, então só vivenciando esse medo, sentindo ele ao ponto de ficar tensa mesmo, de acordar com dor no corpo e tudo mais, porque eu tava tensa. E eu só sabia que era um medo e eu não conseguia explicar da onde vinha esse medo, né, do porquê esse medo. Mas também não me questionava, só tava ali experienciando o medo. E aí, quando eu comecei a fazer o exercício de me questionar, mas espera aí, da onde tá vindo exatamente esse medo? Esse medo não é fora, é dentro de mim. Porque tudo que eu sinto dentro de mim, ele se manifesta lá fora, tudo. Então, se eu ouço um barulho ou se aparece um bicho, né, aquilo pode ser porque eu criei, né? A minha mente criou essa situação para acontecer, para que eu olhe para essa situação, para que eu veja essa situação e fale, tá, estou com medo, ok. Então, primeiro eu assumi que eu estava com medo e ok, depois eu fiquei, né, nessa de questionando, mas por que eu tô com medo? Mas por que essas situações à minha volta estão acontecendo? Esses barulhos, né? Essa tensão toda, as possibilidades de ver bichos. E era assim, na verdade, eu nem tinha visto de fato, mas uma pessoa chegava pra mim e falava, não sei o que, pode ter bicho. Porque é uma aranha. Porque não sei o que. Porque ali na mata, não sei o que. Sabe assim? Então, chegavam convites pra mim, pra eu ir pra essa frequência do medo. E por que eu tava criando isso, né? Por que na minha realidade estavam chegando pessoas até mim me dizendo isso? Então, quando eu parei para pensar sobre isso, de por que eu estou criando esse cenário de medo, onde dentro de mim tá esse medo, né? Por que eu tô sentindo esse medo dentro de mim? E aí foi que eu consegui entender que era eu quem estava criando e que o medo dentro de mim era o medo de não saber lidar, de não dar conta das situações que poderiam me acontecer.
Pensando de toda a situação que eu tenho vivido esses últimos meses, né? De estar num ambiente desconhecido, de começar coisas novas, desconhecidas até então. Tudo estava refletindo, todo o cenário à minha volta estava refletindo aquele medo de algo novo, de eu não ter a capacidade de lidar com esse algo novo. Então, as coisas pequenas começaram a se manifestar também, barulhos, sons, possibilidades de bichos, para que eu visse que, na verdade, eu estava com medo de não ter a capacidade de lidar com aquilo, né? Mostrando literalmente que é dentro de mim. Então, assim, enquanto eu não olho para esse medo, enquanto eu não compreendo esse medo, eu fico criando situações para que ou eu veja, ou simplesmente para que eu vivencie de fato o medo, eu que tô criando, né? Então, eu tava alimentando ao ponto daquilo começar a se manifestar, né? Como uma forma de pensamento mesmo. Quando a gente começa a pensar muito naquela situação, pensar muito em coisas, né? Seja elas quais forem, coisas ruins, coisas boas, a gente começa, esse pensamento, né, vai sendo alimentado com a nossa vibração, com a nossa energia, e ele começa a tomar uma forma, e nisso ele pode vir a se manifestar de fato, como um bicho, como uma situação, como um, seja o que for, né, se você tem medo de assalto, como um assalto, se você tem medo de algum ser maligno, como um ser maligno, então assim, tudo vai sendo alimentado pela gente, vai sendo manifestado de acordo com aquilo que a gente está alimentando. Então eu parei para pensar e eu falei, cara, isso não é real. Isso não é real. Eu tô criando tudo isso de acordo com o que tá dentro de mim. Eu estou com esse medo de não ter a capacidade de lidar com as situações e eu estou criando situações onde me mostrem que eu não tenho essa capacidade, né? Então eu preciso melhorar isso dentro de mim, para eu parar de criar situações assim. E como que eu melhoro? Entendendo que sim, que eu tenho a capacidade, tá tudo bem eu estar com medo de uma coisa nova, tá tudo bem esse contexto, mas isso não determina que eu não sou capaz. Eu sou sim capaz de lidar com as situações novas, eu sou sim capaz de lidar com os desafios. Então eu não preciso ficar alimentando esses monstrinhos dentro de mim que vão trazer essas situações, né? Que vão reforçar ainda mais isso dentro de mim, né? Que vão fazer com que eu desperte ainda mais esse medo, para que eu alimente ainda mais esse medo. E a partir do momento que a gente tem esse insight, que a gente saca isso, a gente para de alimentar. E a gente fala, isso não é real. Isso só está acontecendo porque eu tô criando, porque eu tô alimentando. Então, a partir desse momento, o que eu vou alimentar? Eu vou alimentar que eu tenho capacidade. Eu vou alimentar que se eu ouvir um barulho, cara, é apenas um barulho lá fora. Um negócio da árvore que caiu, um bichinho passando e tá tudo bem. Sabe? Só vai entrar aqui dentro se eu acreditar que vai entrar. Só vai me fazer um mal se eu acreditar que vai me fazer. Enquanto eu estou plena de que as coisas que acontecem comigo são porque eu criei, eu vou criar só coisas boas para me acontecerem. E ainda assim, se é que vai acontecer, né? A gente também não pode, a gente não tem o controle de tudo. Existem coisas que são um pouco mais fortes e a gente precisa passar. Então, ter a certeza de que tudo que me acontece é para um bem maior, não existe algo errado nesse mundo, nesse universo. Então, até as coisas ruins que me acontecem é para que eu aprenda algo, é para que eu veja algo, né? Eu poderia, talvez, não ter esse olhar de entender que essas tensões que eu tive ao longo desse mês, né? Que eu estava num ambiente diferente, vivendo um contexto diferente, com pessoas diferentes, aprendendo a lidar com o desconhecido, com o novo e etc. Eu visse tudo isso como algo muito ruim, eu não ia sacar o aprendizado e eu ia ficar vivendo nisso, né? Então, toda essa situação, ela tem me mostrado um aprendizado. Enquanto eu ficar resistindo e não aceitar e não querer olhar, aquilo vai ficar cada vez mais difícil. Então é entender que, ok, isso veio pra mim e tudo que vem pra mim está certo, tudo tem uma providência maior, tudo é do bem, não existe o mal. O mal só existe se eu alimento, se eu crio este mal. Então, foi mais ou menos essa história, né, que me fez, essa história, foi mais ou menos esse olhar, esse entendimento que me fez sair dessa situação, que me fez
perceber, né, dentro aí de um mês e pouquinho, essa situação do porquê que eu estava tão tensa, estava com tanto medo. Era o medo da falta de capacidade mesmo, medo de um sentimento de incapacidade, o medo de não conseguir lidar com isso, o medo de não ser capaz, né, de lidar com as situações que me vêm. E ter a certeza de que até ser eu estar mentalizando algo muito bom pra mim e eu criar, né, de alguma forma vir uma situação que não é a que eu mentalizei, que não é a que eu desejei, não existe errado. Não existe errado. Aquela situação está vindo pra me ensinar algo, pra me mostrar algo que ainda assim eu preciso aprender, eu preciso entender, eu preciso olhar dentro de mim. Porque às vezes a gente tá lá, né, nesse processo de estar mentalizando só coisas boas pra gente. E a gente não tá vendo alguma coisa que a gente precisa ver. E aí a vida vem, né, o cenário todo vai se arquitetando pra mostrar aquilo que você tá vibrando dentro de você, aquilo que você tem que olhar dentro de você. E aí, quando essa coisa se manifesta, às vezes você vê como algo muito ruim, você fala, puta merda, mas eu tô aqui, né, intencionando e criando coisas boas, por que isso me aconteceu? Né, o porquê que isso tá acontecendo comigo? Ao invés de você cair nesse lugar de coitada de mim, ou então, nossa, o outro está me fazendo aquilo está. Eu só mentalizo coisas boas porque isso está me vindo, é pensar por que isso. Para que isso aconteceu comigo? O que eu tenho que ver disso? O que eu não estou enxergando ainda? Qual a lição que eu tenho que aprender dessa situação? E aceitar, é literalmente a aceitação de que até uma situação que às vezes não condiz com que aquilo que a gente deseja, pode acontecer para mostrar aquilo que a gente está vibrando, porque às vezes a gente ainda não está alinhado. Nosso desejo é um, mas a gente está vibrando em outras coisas. A gente pensa uma coisa, mas a gente está vibrando outra. Então, pro universo, ele só vai entender a nossa vibração. Então, só quando eu vibro alinhado com aquilo é que eu vou atrair coisas boas. Então, ou, enfim, atrair o que eu desejo. Então, quando eu tô ali, né, vibrando algo que ainda não tá alinhado, que eu não tô percebendo que eu tô vibrando, essa situação vem e me acontece. E não existe errado, por mais ruim que seja, é uma situação boa para me mostrar que eu estava vibrando daquele jeito, para eu ver que eu estava vibrando daquele jeito e me alinhar. Falar, opa, então tá, entendi, eu estava vibrando assim, então deixa eu me alinhar aqui, deixa eu retomar e a partir de agora vibrar de acordo, né? E aí eu senti de trazer, eu quis trazer essa mensagem, né? Quis trazer esse acontecimento comigo, porque eu acredito que muita gente passa por processos assim, né? Então acho que é interessante quando a gente vivencia, quando a gente sente, quando a gente entende, a gente mostrar para as pessoas que é assim, né? Que tá tudo certo, que tá tudo bem. A gente não precisa ficar fugindo do medo ou negando o medo. Tá tudo bem eu sentir medo, entende? Só que ter a consciência de que sou eu que tô criando ele, não é externo. Não é o outro que me faz ter medo, não é lá fora, os perigos lá fora. É eu que estou criando essas situações e esses perigos para chegarem até mim, para me mostrarem algo que eu não estou vendo. Que no meu caso era o senso de incapacidade, de não ser capaz de lidar, de não ter condições, de não ter, enfim, capacidade mesmo. Então é sempre essa mais ou menos por ali, sabe? Mais ou menos esse caminhozinho assim que eu tenho seguido, que tá dando certo, tá funcionando. Pra mim tá sendo muito esclarecedor. E eu acho que pessoas que estão vivendo a mesma situação, pessoas que estão sentindo, né, neste momento, essa mesma questão, acho que podem também tentar seguir dessa maneira, ver se funciona pra vocês e até compartilhar que, Carol, eu fiz, deu super certo, é isso mesmo, eu comecei a questionar o meu medo e eu entendi que eu tenho medo por isso e aquilo, e a partir disso isso parou de ser real, né? Eu parei de alimentar, eu entendi que não precisava ficar alimentando, é uma coisa que não existe, né? Tá só na minha cabeça e tá dando certo, eu tô fluindo bem. Então acho que a gente pode juntos, né? Ir se auxiliando e se ajudando. Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído de alguma forma. Eu acho que a partir do momento que a gente vai se clareando, se entendendo, a gente tem a capacidade de clarear e ajudar as pessoas a entenderem também, né? Então, a gente tá junto nessa jornada, né? Estamos aí caminhando, se melhorando e estamos aí para se ajudar. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer contribuição,
que eu puder e que você puder ser pra mim, né? Carol, eu testei assim e assim funcionou melhor. A gente vai juntos. Eu estou aqui e vocês podem contribuir. Gratidão.